LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, bom dia para todos. Por que bom dia? Porque hoje estou no Paraguai e aqui são exatamente 6 horas da manhã, numa segunda-feira que eu estou iniciando mais uma quinta-feira com o Esgoda. E hoje, como não poderia ser diferente, mais um ícone do nosso mercado do agronegócio. Hoje estaremos falando aqui com o Aldicir Alessi, essa figura bastante simpática que mora em Santa Catarina, nasceu em Erval do Oeste e hoje está morando em Xaxim, Xaxim do ladinho de Xanxerê, está aí no oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Nosso amigo hoje, né, está trabalhando com revendas, nós vamos contar essa história para vocês, é técnico agrícola, trabalhou, iniciou suas atividades no agronegócio na Aurora, depois ele foi trabalhar na FT Sementes, o Reginaldo, né, que é nosso amigo aí, Reginaldo Cita, nosso amigo em comum, né, depois levou ele para trabalhar com a Balu, ele trabalhou um tempo com a Balu, até que ele resolveu, vamos dizer, montar a sua própria revenda, trabalhando em conjunto com a Balu e depois fazendo uma associação, que é a Uniagro, uma associação de revendas para compra de insumos, difusão de trabalho, né, junto aos agricultores desta região de Santa Catarina. Alessi, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, meu amigo. Bom dia, Esgoda. Bom dia a todos os que assistem o seu canal. Eu sei que tem uma abrangência bastante grande, né? É uma honra para nós, aqui de Santa Catarina, do meio oeste e oeste do estado de Santa Catarina, uma forma diferente de ver o agro, né? Nós somos um pouco diferente do que vocês têm normalmente visto aí nessa região. É uma honra. Estamos aqui à disposição para contar um pouquinho da nossa história aí. Perfeito. Me diga uma coisa, Alessi, como é que você foi parar no agronegócio, meu amigo? Sua família, seus pais são do agro, tem lavoura? Como é que é essa história aí que você falou, vou fazer o curso de técnico agrícola? O que te levou para isso aí? Olha, rapidamente eu vou te contar um pouquinho da minha história lá, 1969, quando eu nasci, né? Meu pai, agricultor. Hoje, meu pai ainda vivo, continua agricultor. Então, a gente Em veio que do agro lugar? Em que porque lugar? Ele continua lá em lá em Erval, Erval? lá em Erval, lá em Erval Velho. Lá em Erval Velho, onde a gente Não é nasceu, Erval né? do Oeste, né? Erval Velho. Erval Velho, onde a gente nasceu, ele continua lá, hoje com dificuldades de saúde, com Alzheimer, mas continua morando na agricultura, continua como agricultor, né? E Então, plantou erva mate na vida lá ou não? menos erva mate, Sgord. Começamos, pequeno produtor, uma família bastante humilde, muito pobre, né? E a gente começou, plantava fumo, inclusive não era para as fumageiras, a gente fabricava o fumo em corda na propriedade, né? Olha que resgate, meu amigo. É, Fumo é, em corda. fumo em corda na propriedade, e a gente tinha lavoura, e o meu pai foi um dos precursores na região ali de criador de suínos, né? Ele tinha uma quantidade lá, para a época, de 80, 100 cabeças de suínos, que era bastante, né? Então, começou-se aí. Uma história que nós éramos em 3 filhos, meu pai e minha mãe, e acabou falecendo uma tia, irmã da minha mãe, e tinha 3 filhos. E a minha mãe adotou aqueles 3 também. Nós éramos em 3, passamos a ser em 6. Mas eu garanto uma coisa para você. Na mesa de um pequeno agricultor de Santa Catarina, comida jamais faltou. Pelo contrário, é abundância, né? É. Não de luxo, mas de comida, né? Uma abundância muito É. grande. Jamais passamos necessidade nesse sentido de alimentação, né? Mas, e aí começou a história, então, de eu estar ligado ao agro, Edgar. E você fez o colégio agrícola em que cidade? Eu fiz o meu colégio agrícola no Colégio Federal da época, em Concórdia. 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 Tinha até colégios mais perto para que eu pudesse estudar, mas em função da qualidade de estudo
em função de que meus dois irmãos mais velhos também tinham feito o colégio agrícola e tinham saído já com o emprego. Nós acabamos fazendo essa opção, eu fui lá, fiz o teste, no meio de 500 e poucos alunos lá, a gente acabou passando, eu fiquei em terceiro lugar no teste Ó, seletivo. que beleza. E aí a gente acabou começando ali uma história. E tem uma história legal também dentro do agrícola, porque ali, além de eu aprender as técnicas, aprender a parte do agro, eu fui presidente da cooperativa da escola, né? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, fui presidente da comissão de formatura. Então, eu aprendi bastante também relacionamento humano, administrativo, bastante. Então, eu saí dali com uma formação bem legal. Certo. Ô, Alessi, sabe que os agriculinos, né? Nós chamamos de agriculino, né? Quem É estudou num isso aí. colégio agrícola, o agriculino ele tem uma particularidade, né? É, Era internato lá, não? era internato. Nós morávamos dentro da escola. Então, final de semana, os agriculinos ficavam tudo lá interno. E aí, sábado à noite, eles queriam fazer uma carninha. E não tinha, né? E aí eles saíam roubar um porco, roubar uma ovelha. Você chegou a roubar porco lá, não? Né? Na verdade, ninguém roubava lá, Esgorla, fazia coleta. É diferente. Agora diz que o porco não é um bom bicho para fazer coleta, né? Porque ele grita muito, né? Ele é muito barulhento. A ovelha é a melhor, né, cara? Mas, mas aí, Alessi, você, assim, quando a gente se forma, seja no agrícola, ou seja na própria faculdade de agronomia que a gente vai trabalhar, a gente acaba fazendo ou tendo que fazer algumas escolhas, né? Porque os nossos cursos aí, né, ligados ao agro, eles nos oferecem várias oportunidades. Então, tu pode falar assim, eu vou trabalhar para dar aula, eu vou trabalhar aí na Secretaria da Agricultura, numa Emater, para dar uma assistência aí direto ao produtor, eu posso ir para uma cooperativa, eu posso ir para uma revenda, numa área comercial, né? Eu posso ir para pesquisa. E na cooperativa Aurora, era o quê? O que que se fazia lá e o que te motivou a buscar essa linha, esse ramo de trabalho? Então, Esgorla, quando eu saí de casa com 6 anos para estudar. 6 anos de Aham. vida. Imagina nos dias de hoje, nossos filhos saírem de casa com 6 anos. Não sai Nem, mais. não sai, né? Então, eu saí de casa com 6 anos e eu fui criando, então, a minha pessoa, né? Meus raciocínios, meus pensamentos, minhas coisas. E eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ter o meu próprio negócio. E no colégio agrícola, os 3 primeiros alunos em nota a se formarem tinham 3 empregos garantidos. Um trabalharia na Sadia, um trabalharia na Seara Alimentos e outro na Aurora. E eu fiquei em primeiro lugar, dentro do agrícola. E aí eu tive a oportunidade de escolha. E eu visitei essas 3 empresas assim, fui mais receptivo lá dentro da Aurora, as pessoas de lá me receberam melhor. E eu vi uma oportunidade porque eles me prometeram me treinar, né? Eles me prometeram me treinar, além da parte técnica, a parte administrativa também. E o fizeram. Então, mas desde o primeiro ano de trabalho, eu trabalhei 7 anos lá dentro, eu deixei muito claro para o meu gerente de que um dia eu teria o meu negócio. E ele Entendi. me falava, não, eu vou te treinar porque eu não vou deixar você sair. E eles me treinaram como processos administrativos, processos de gerenciamento. Eles me fizeram de mim um gerente. Tanto é que eu estava já como supervisão dentro da Aurora, Certo. né? Mas o trabalho inicial da Aurora era ligado a suínos, era ligado a frango, era ligado à agricultura mesmo? O que que era que se fazia quando você entrou? Pois é, aí tem uma particularidade. Eu vou contar agora, eu posso, né? A Aurora não sabe, não vai ficar nervosa agora, né? Não. Eu fui cedido à Cooperativa Regional Alfa, porque a Aurora ela A tem as Alfa. afiliadas dela, Alfa. E daí, quando eu vim para cá, eu vim com um trabalho exclusivo em suinocultura. Porém, quando eu cheguei aqui, o gerente da Alfa me falou assim: esquece tudo. Aqui você vai ser nosso profissional e você vai trabalhar com lavoura, suínos e leite. E aí você está submerso à Aurora e vai seguir a regra da Aurora, né? Mas para mim foi muito bom, né, Gorla, porque eu acabei aprendendo muito
principalmente essa questão do agro, a questão de grãos, né? Se eu tivesse ficado somente, exclusivamente em cima da suinocultura, não teria, de repente, o conhecimento, e as pessoas que hoje me visitam há 25 anos, 24 anos de loja, mais um que eu trabalhei como venda de semente no interior aqui, que são pessoas que eu conheci, né? Aqui dentro eu formei essa minha clientela com o trabalho que eu fiz daquela época, né? De assistência técnica lá, que eu tinha parceria, então, funcionário da Aurora, porém eu era trabalhador da Cooperativa Regional Alfa. Perfeito. E aí o tempo se passou, você entrou com essa parte de assistência ao agricultor, né, na linha de suíno, de agricultura, e o que aparecia, vamos assim dizer, pegou cargos acima aí já, gerenciando, supervisionando pessoas, e chegou um determinado momento, você falou, chegou a hora de eu sair daqui. E aí você foi para a FT Sementes, é isso? Eu assim, tem algumas coisas, assim, agora que é interessante até eu colocar, por exemplo, tem hoje um evento chamado Dia de Campo Alfa, onde ela reúne todas as empresas, sementes de milho, sementes de soja, trigo, máquinas e Participei disso, equipamentos. meu amigo. Participei disso como gerente da AgroSéries. Que legal, eu fui o fundador disso, Osgordo. Capaz, homem. Fui eu. Porque nós tínhamos muito trabalho, Osgordo, de campo, né? Pensa, eu dava assistência aqui, Xaxim, um município pujante na parte do agro, né? Aham. E daí eu tinha que organizar muitos dias de campo. Inclusive, você era da AgroSéries, né, Zorna? Eu era engenheiro agrônomo, sou, mas eu na época supervisionava um time de vendas da AgroSéries. Quem Você, fazia a região aí, né, nessas Coutinho, bandas aí, era o Coutinho, essa Coutinho, figuraça. e você sabia que os dois veículos que vocês deram como maior produtividade na região da Alfa caíram em Xaxim, fui eu que fiz os campos? Capaz, homem. Olha cada Sim, senhor. resgate, hein? Sim, senhor. Então, esses campos eram montados, a empresa montava numa propriedade, outra na outra, outra na outra, né? E a Grosseries até lançou na época o concurso de produtividade. E o primeiro concurso, seu em memória, Daniel Trentin, colheu 178 sacas por hectare, que era uma loucura na época, né? Pensa, 2000 Meu Deus do céu. uma loucura, né? Foi lá acho que foi em 98, 99, não, 96, 95. Hã? Entendeu? Então, eu montava esses campos. E aí, por imaginar que tomava muito meu tempo, o que eu fiz? Peguei uma propriedade de Xaxim e levei todos os produtores para aquela, todos as fornecedores para aquela propriedade. E acabamos criando ali o primeiro dia de campo conjunto de todas as empresas. E funcionou. E Funciona até funcionou. hoje, né? E o gerente técnico da cooperativa me chamou lá para Chapecó, e eu repassei para ele como é que eu fiz, e a partir dali começou a acontecer em Chapecó, né? E até hoje é um baita de um evento do agro que marca, eu acho, que é Se representativo eu do Brasil todo. vou abrir um parênteses aí, vou te contar uma particularidade do dia de campo da Alfa. Hum, Estamos nós lá com vários RTVs lá, o dia de campo começava no dia seguinte, e aí você sabe que quando a gente monta essas vitrines de milho, né, parcelas, às sim, vezes sim, tem milho que não tá tão bom, né, cara? E aí a é gente verdade. faz uma mandracaria, né? A A gente borrachinha, a famosa borrachinha, a gente enxertava milho, né? O que que é era isso aí. enxertar? Era tirar uma espiga que não estava muito bonita, pegava uma boa do fundo da parcela, ou trazia de fora, que tinha um pedúnculo maior e tal, e enxertava ali, punha a borrachinha, Sim. Eu virava a fiz palha isso, de Eduardo. milho, virava a palha de milho para baixo e fazia. Beleza. Tô eu à noite lá, chega o RTV, eu não me lembro se era o Ferronato, quem que era. Chega o Lembro do RTV, Ferronato, lembra do lembro dele, Ferronato? lembro, Chega lembro. para mim e fala assim, Esgoda, o fulano de tal da Alfa, que era o gerente do campo de tal, disse que nós não vamos apresentar o campo amanhã. Eu disse, ué, mas por quê? Porque nós enxertamos espiga de milho. Ele falou, puta, mas todo mundo faz isso, né, cara? Como é que nós vamos ficar de fora? E nós ainda patrocinando o dia de campo da Alfa inteiro um tipo de salgadinho lá que era o Fandangos, né? Tipo assim, Ah,
que eles Aham. faziam lá e tal. Eu falei, tão de sacanagem, né? Eu falei, porra, mas tá todo mundo enxertando, vamos fazer o seguinte, marca com ele, dia de campo começa às 8, marca com ele 15 para as 7 lá. 15 para as 7 tivemos lá. E aí ele chega e fala, não, vocês não vão apresentar, porque isso aí é enganar o produtor. Eu disse, olha, não estamos enganando, nós só estamos mostrando assim, todo mundo faz isso. Não, é só vocês. Ah, só nós? Chega aqui. Fomos numa outra concorrente, que eu vou evitar de falar o nome por questão ética, né? Chegamos nessa concorrente, eu dei uma olhada no. Pô, a gente é veiaco de milho, né? Eu dei uma olhada É. assim, né? Já achei no zóio umas duas, três espigas daquela, né? Aí eu falei para ele assim: ó, eu só queria saber como é que tu vai fazer o dia de campo com essas outras empresas. Peguei na espiga de milho e puxei para cima. Essa aqui, como é que tu vai fazer? Peguei, puxei outra espiga. Eu disse, rapaz, todo mundo enxerta espiga. Acabou a conversa e o dia de campo seguiu. Na verdade, a gente tinha uma teoria que era de duas maneiras que se apresentava um campo bonito. Ou tu enxertava a espiga, ou tu levava uma recepcionista muito bonita de minissaia. Rapaz, isso aconteceu É, muito, né? é isso aí. Então, Cara, e aí você resolveu sair da Alfa. Como que é, a EFT apareceu para você? então, daí nesse primeiro evento em Chapecó, daí a gerência técnica me deu a incumbência de falar uma palestra que é, fazíamos estandes, né? E daí cada um ficava num stand fazendo as palestras, né? E eram os agrônomos da cooperativa que faziam aquilo. Porém, eu, como técnico, era um que estava lá fazendo palestras sobre população de milho, que nós estávamos, na época, colocando na cabeça do produtor população de milho. Acho que o senhor lembra disso, né, Eduardo? E Lógico. aí, e aí chega um cidadão, senta lá na minha palestra e assistiu umas 8. Seu João Reginaldo Marcato cita, né? Aí, quando terminou a palestra, ele chegou para mim e falou: oh, você vai trabalhar comigo. Falei: não, eu tô bem no trabalho, não, tu vai trabalhar comigo. E fez uma proposta assim maluca, tipo 10 vezes o que eu ganhava, né, Eduardo? Porque a cooperativa realmente é uma mãe, segurança de trabalho, ela te dá assim assistência total, porém ela tem níveis salariais que são aquilo e é básico e acabou, né? Mas assim, não temos o que reclamar, pelo contrário, né? Eu fui muito feliz lá dentro, eu aprendi muito e eu ganhava bem dentro dos patamares de cooperativa. E ele me fez essa proposta maluca e nós acabamos encarando e começamos o trabalho, então, em Era para trabalhar 98. com milho ou era para trabalhar com soja? Porque o banco genético de soja da FT era grande e também tinha um banco genético de milho grande. Se eu for trabalhar com as duas coisas ou mais com milho? Não, na verdade, nós trabalhávamos três coisas, porque foi exatamente numa época em que a FT lançou o primeiro soja para ser colhido com colheitadeira. Primeiro feijão, desculpa, Eduardo. É Feijão. feijão. O Nobre, Bio Nobre, lembra? Esse Era, não lembro, não trabalhei muito com feijão, né? Trabalhei mais com é, soja e milho, né? a Era FT era feijão preto, feijão de cor? preto. Sei. Foi o primeiro material desenvolvido com um pouquinho de estrutura de planta, né? Para ser colhido com as máquinas. E aquilo também caiu na nossa mão para venda. Certo. Ficava mais fácil de vender as sementes de milho da FT, porque nós casava a venda, né? Nós tínhamos Sim. aí a soja, que era a pesquisa era forte na linha de soja, né? O feijão, que era uma novidade, e a gente não conseguia produzir semente o suficiente, porque tu imagina sair da mão de obra da colheita manual para uma mecanizada, né? Foi um grande avanço na época. Imagino. E e aí a gente tinha, então, trabalhava as três coisas. E todo o estado de Santa Catarina estava no meu comando aqui. Certo. Ah, aí você ficou 6 anos na FT? Não, fiquei 3 anos, Gordon. Fiquei 98, 99, 2000. Aí em 2000 a empresa foi vendida para a Down, né? Sim. E isso. E ela vendeu a equipe junto. Mas aí eu fui para fazer a documentação de trabalho lá e achei, na minha opinião, que voltando de Passo Fundo, né? Eu já tinha até concordado em trabalhar com eles e voltando de Passo Fundo eu pensei, não, mas é o meu momento, é agora que eu vou botar o meu negócio.
e eu vou dar conta e vai dar certo. E aí voltei, falei com a minha esposa e acabamos abrindo, então, no ano 2000, tá? A nossa empresa chamada Alessi Agropecuária. Alessi Agropecuária em Xaxim ou em Xanxerê? Xaxim, Em Xaxim, Xaxim, Xaxim. certo. E você começou com que fornecedores mais fortes para dar aquela alavancada? Quem foi o teu propulsor aí? Então, daí quando eu abri o meu negócio, o Reginaldo foi trabalhar com a empresa Balu Sementes, né? Balu Sementes. Balu Sementes. Eu abri. Balu me incomodou com um tal de Balu 184, material para safrinha. Vendeu desse não? Ou não tinha ele Muito, aí? muito, muito. Nossa, aqui era o campeão de venda, né? Até por ser um material de, digamos assim, mais rústico, né? Um material de. Era um duplo na época, né, Eduardo? Você vê que eu não esqueço disso, de tanto que ele me incomodou. Um, um duplão, né? Um É, duplão bom de produtividade, ficava em pé, ia bem na safrinha e num custo acessível, né? demais. Muito mais Então, acessível. daí eu abri a minha empresa dia 4 de agosto de 2000. Agora, dia 4 de agosto, vai fazer 24 anos, né? Certo. Ó quem veio me visitar aqui, Edgar, lá. Olha aí, ó. A Ó, bicharada, apareceu. a bicharada tá sempre junto, né? Faz parte, né? E É, aí, e aí o Reginaldo veio e me proporcionou para mim começar a trabalhar de novo com ele dentro da Balu. E aí começamos um trabalho, então, de diferente. Eu falei para ele, não, eu até desenvolvo a Balu no estado para ti, mas um contrato de 6 meses, né? E eu vou trabalhar uma semana para mim, uma para você, uma semana para mim, uma para você, né? E aí o Reginaldo acabou concordando e nós acabamos iniciando um trabalho. E foi a grande alavanca financeira minha, Esgorla, porque eu comecei a trabalhar de duas maneiras. Eu trabalhava como representante da Balu para as regiões mais distantes e volumes maiores, né? E eu comecei a distribuir Balu para as regiões mais próximas e volumes menores, né? Porque daí eu tinha a condição de distribuição daí dentro da minha empresa, né? E aí foi uma alavanca bem forte nesse sentido para nós iniciar um trabalho, principalmente a questão financeira, né? você que trabalhou da Balu, você vai lembrar da pessoa onde eu estou hoje dentro do Paraguai, né? Eu estou na propriedade rural de um amigo, começamos a trabalhar junto na Pioneer, e depois a gente foi para outros caminhos, ele foi para Balu, Heitor Osterkamp, de Marechal Cândido Rondon. Trabalhamos Conheceu? juntos, Jorge. Trabalhamos juntos, claro, conheci sim. Nas reuniões que a gente fazia em Arapongas, né? Certo. Ele fazia essa região do oeste do estado do Paraná, né? E E depois eu veio para fazia. o Paraguai. Aqui ele teve bastante sucesso com o Balu aqui dentro do Paraguai também. Foi muito É, bem. daí porque aí eu renovei esse contrato de 6 em 6 meses com o Reginaldo por 6 anos, Eduardo. Ele não me largava, eu precisava parar com a Balu, porque o meu negócio ele arrancou legal, sabe? Até pela questão da estrutura de clientes que eu montei quando trabalhei aqui como técnico, né? Que tipo de trabalho você fazia com a tua revenda com a Alessia Agropecuária no produtor rural? Como que era esse trabalho? Eu tenho um trabalho diferenciado até hoje, Gorla. Eu tenho um trabalho com equipe de vendedor de campo, eu tenho um trabalho com médicos veterinários. E a gente acompanha muito hoje a parte maior de faturamento dentro da empresa é a questão de gado e leite, né? Gado e leite. Você Gado e leite. tem, você tem técnicos agrônomos que vão ao campo para instruir o agricultor na parte agrícola, soja, milho e tá, e você também tem veterinário que trabalha contigo para instrução na parte de leite, é isso? Isso. E o principal trabalho hoje aqui porque nós aqui, são propriedades todas pequenininhas, né, Eduardo? Então, quando a gente fala aqui em 25 hectares, uma propriedade maior, para você ter uma ideia, né?
Em Maioria, termos de vaca de leite, um proprietário que vocês assistem, médio, tem quantas vacas em lactação, uma média assim, um proprietário aí? o nosso cliente, ele fica entre 30 e 60 vacas. Pô, mas é bastante vaca. Não, nós produzimos, nós temos 1.400 produtores aqui que a gente tem a área de abrangência que a gente pode chegar, né? Lógico, não atendemos a todos, nem temos como, né? Você Mas a tem gente tem uma abrangência. quantos vendedores na área agrícola a campo? Na agrícola e quantos na área veterinária? Ou tem algum que faz os dois? Não, faz os dois, todas as equipes fazem os dois. Mas ó, dentro da área veterinária, Gorla, a gente tem parcerias com a MSD, com o Valé, nós temos com a Virbac, nós temos com a Elanco. Então, e além da Minerfoz. Então, você vê que eu tenho 5 empresas, 5 indústrias, ou 5 distribuidores de grande porte, como a Virbac, através da Basso, para todo o Brasil, né? E eles nos disponibilizam 2 profissionais de cada uma dessas empresas. Então, eu tenho hoje trabalhando no campo 12 pessoas, 2 laboratórios, fazendo a parte reprodutiva, a parte de ultrassom, a parte de nutrição, a parte, tudo isso. E E eles aí são dentro, exclusivos seus? não, eles são exclusivos, eles trabalham para todos nós da Rede Uniagro. Ah, da Rede Entendeu? Uniago, perfeito. Isso, eles Quando trabalham com você nós. fala em 12 funcionários, é da Rede Uniagro ou são seus? Esses 12 funcionários trabalham para todos nós da Rede Uniagro. Ok, Entendeu? E mais os meus funcionários, mais os meus funcionários, daí que também vão para o campo junto daí. certo. E esses 1.400, né, vamos dizer, produtores rurais que vocês assistem, o forte da venda está em cima de gado de leite, do faturamento? Hoje sim. Hoje o forte é em cima do gado de leite, porque a parte da lavoura, a parte dos insumos, né? Nós temos uma dificuldade maior, porque nós não recolhemos grão, né, Osgar? Entendeu? Não tem Então, troca, né? não tem troca. Enquanto que tem uma Cooper Alpha, tem uma Coamo, tem uma Cevale, todas elas aqui trabalhando. Então, não tem como a gente competir nesse sentido. Nós trabalhamos mais pesado em termos de foliares, né? Recuperação de solo, tá? E alguma coisa defensiva, mas o grosso nosso de faturamento do parte do agro são em cima disso, foliares e recuperação de solo. Tá. Deixa eu entender o seguinte: você estava com a Leste Agropecuária, desenvolvendo um trabalho, não sei quantos anos tu ficou solito, que nem diz o outro, e aí você enxergou a oportunidade de criar uma associação de mais algumas revendas para poder comprar melhor, para poder ter mais poder de punch, que a gente fala, de chegada, de pegada. Como é que foi essa ideia de criar a Uniagro? Então, Igor, quando eu carregava a pasta e era vendedor, eu sabia que eu chegava numa revenda ou numa cooperativa com volume, eu tinha que fazer um preço diferenciado, né? Então, isso me abriu um pouco a mente no sentido de, quando eu montasse o meu negócio, eu tinha que ter volume. Se eu não tivesse volume, eu não tenho negociação, né? Eu não tenho um preço diferente para mim virar competitivo ou me sobrar uma margem um pouco melhor. E aí, dentro dessas visitas que eu fazia em todo o estado, eu acabei selecionando, na verdade, 15 lojas agropecuárias e montamos uma primeira reunião onde eu expliquei a ideia do que a gente tinha vontade de fazer. E 12 dessas revendas acabaram se integrando à ideia, que a gente formou, então, a rede chamada Uniagro, Associação Catarinense de Revendas de Agropecuária. Tá? Isso vai de E onde a onde geograficamente aí? Onde que tá? Concórdia, passando vamos dizer assim, que é da 153 aí, Esgorla, acho que tu conhece bem a região, Conheço. até o extremo oeste. Certo. E essas 12 revendas, né, pequenas, que você uniu para tornar a Uniagro grande, elas chegam em alguma área geográfica a competir entre si? Não, aí a gente tem regras, né, Esgorla, onde que quando a gente foi lá e buscou essas revendas, já delimitou
limites de fronteiras, né? Então, a gente acaba respeitando, né, cada um a sua fronteira, cada um o seu limite de trabalho, mas a parte legal, por exemplo, da rede, não é só a compra de volume, mas todos os itens, por exemplo, que eu tenho dentro da minha loja, o meu vizinho de Xanxerê, se não tiver em estoque, ele pode vender. Se eu tenho em estoque, ele pega do meu, entrega, depois me devolve. Né? Então, uma ajuda mútua, não só no volume, mas no geral. Entendeu? Nós cooperamos um com o outro, e até pelo fato de eu ter vindo do trabalho lá da cooperativa, né? Então, a gente tem uma noção do que é cooperar, do que é trabalhar no grupo, no conjunto, trabalhar dessa forma para fazer a soma, né, Eduardo? Certo. Isso aí hoje está com mais de 20 anos a Uniagro? Mais de 20 anos a Uniagro, 18 anos de forma oficial, porque nós levamos um tempo para poder documentar. O Estado, através das leis, não entendia o que a gente queria. É difícil, não tinha uma rede criada nesse ramo agropecuário, e eles não entendiam o que a gente queria. Até que a gente conseguiu fazer eles entender que nós queríamos comprar por um escritório, né, por um CNPJ, repassar para nossas revendas e que isso não gerasse um ônus fiscal. E aí criou-se dentro do estado de Santa Catarina, e hoje acredito que outros estados devam ter também, uma lei de regime especial, que é exatamente para revendas, para Revendas redes, associadas. exatamente, onde que nós compramos pelo CNPJ da Rede Uniagro, ela repassa para o meu CNPJ e não gera nenhum ônus tributário, nem de ICM, nem federal, né? Porém, todas as revendas, para poder estar dentro desse enquadramento, elas não podem ter dívida de forma alguma tributária, nem estadual, nem federal. Ok. Daí a lei nos beneficia. Assim, Alex, qual que você acredita que foi o maior entrave, o maior desafio para você unir esse time como um todo inicialmente? Porque era uma ideia que não existia, né? Na verdade, Esgorla, você foi vendedor, eu fui vendedor, e a gente sabe que muita venda ela se dá pela parceria. Muita venda se dá pelo teu trabalho e não pelo preço, né? Então, o vício de compra, ele é difícil de ser quebrado, muitas vezes, porque o cara que está te atendendo e vendendo aquele produto já faz isso há 5, 6, 10 anos, né? E você, muitas vezes, não pede para o concorrente o preço, a condição, o seu trabalho é melhor ou pior. Tu nem dá bola para o concorrente, tu acaba comprando naquela pessoa, daquele fornecedor, pela parceria. Então, quebrar esse paradigma e mostrar para o nosso quadro social que existia compras melhores, formas melhores, trabalhos melhores, foi uma dificuldade muito grande. Nós tivemos que entrar na parte de treinamento de pessoas, de proprietários de empresas, de empresários, que tu imagina, Esgorla, assim, quando eu sou proprietário, eu tenho meu negócio e eu tenho minha tomada de decisão, né? Aí, quando senta 12 proprietários numa mesa, né, para tomar uma decisão, e tem que ser unânime, mas normalmente você vai brigar pelo teu raciocínio, tu vai brigar pelo teu, né? Então, realmente tem que ter jogo de cintura, jogo político dentro das reuniões aí para ajustar as coisas. A gente costuma chamar isso no nosso mercado agrícola como um todo no Brasil, né, de pool de compras, né? Mas Isso aí. o pool de compras mais comum, ele acontece entre agricultores grandes e tal, não tanto com revendas, né? Mas assim, a Uniagro, eu queria saber se teve alguma dificuldade, porque veja o seguinte, quando você une 12 empresários, né, que têm o seu negócio, um compra de um fornecedor, outro compra de outro e tal, e para que você venha a ter uma força competitiva na compra, você deveria ter também volume. E aí você tem que fazer com que
alguns fornecedores deixem de trabalhar no grupo para que alguns outros empresários comecem a trabalhar com um novo fornecedor, talvez, que ele não trabalhava. Você teve problema com isso? Com certeza, né, Esgorda? E digo mais, nós fizemos algumas tomadas de decisão nesses 20 anos, basicamente, aí 20 e poucos anos de rede, que foram erradas, inclusive. Que o fornecedor, ele veio, nos prometeu uma situação, depois não era mais aquilo, né? Então, você deixou de comprar de um fornecedor sério, idôneo, né? Para passar a comprar de um fornecedor que nos prometeu uma situação, não cumpriu. Isso é negativo dentro do grupo. Daí você trabalhou bastante para fazer uma formação de ideia e fazer com que o grupo largasse daquele fornecedor para comprar no fornecedor B, aí vai lá e dá errado, entende? Então isso retorna todo o começo lá e fica mais difícil ainda depois de fazer esse trabalho. Mas a gente sempre teve a noção nesse sentido e sempre trabalhou muito para convencer de que a compra em grupo era melhor. E aí vem as justificativas, né? Vem uma sementeira de milho e nos dá uma condição de distribuição dentro da rede, né? Vem uma venda de uma multinacional de medicamentos na linha veterinária que nunca atendeu uma revenda no estado, a não ser as cooperativas por causa do volume. Aí ela abre para nós, né, dentro da revenda, dentro da nossa rede, a possibilidade de nós comprar. Então aí começa também a ter uma credibilidade maior, o empresário começa a ver cifras, né? E isso começa a ficar interessante e começa a melhorar um pouco também a questão de você largar os teus vícios, paradigmas de compra, né? E realmente, até hoje a gente tem algumas dificuldades. Eu não vou dizer para ti que está um reloginho, mas é normal, né? E a gente vai administrando isso juntamente com a diretoria. Hoje, na frente da rede é o guri lá de Palmitos, né? Eu já fui presidente por 6 vezes, eu acho, se não me engano. E quando não presidente, vice ou tesoureiro. Eu nunca deixei de estar entre os três que está à frente da rede Uniagro, por opção do grupo, né? Por opção do grupo de ver que a gente soma bastante dentro da rede. Vocês têm uma central, um escritório com pessoas contratadas para fazer a compra ou quem assume a presidência é que assume toda essa responsabilidade? Não, desde o início da rede a gente tem um escritório aqui em Xaxim, com duas profissionais, duas pessoas, duas mulheres, que fazem para nós cotações, fechamentos, planilhas e fornecer, porque assim, todo dia tem novos fornecedores querendo entrar na rede. É uma venda segura, é uma venda de um volume maior. Então, nós, donos de revenda, normalmente não atendemos essas pessoas. Quem atende são os nossos profissionais da rede, selecionam, buscam as propostas e a gente, em reunião, define se chama para conversa ou não. Entendi. E nesse intervalo de tempo que trabalharam juntos, são as mesmas 12 que começaram, entrou muito mais gente, saiu gente, teve quem não gostou da brincadeira e foi trabalhar sozinho? Não, nós tivemos alguns tropeços, sim, agora, algumas empresas, inclusive, com problema financeiro, né? Tem duas, não existem mais, elas acabaram quebrando, né? Sabe que o senhor mesmo, com esse tempo de trabalho que tem, já viu muitas empresas quebrarem, né, Sgorla? E, Certeza. e aqui não foi diferente. E algumas outras empresas também, aquilo que você falou, eles imaginavam uma coisa, daí vem para dentro da. Já não é bem aquilo que está imaginando, né? Então acaba também tendo essa dificuldade, mas aí como tem região fechada por revenda, sempre tem um na espera, porque se alguém sai, entrar. Porque é normal, você Normal. vê, Agora, você me chamou a atenção para uma coisa, né? Que é crédito, né? Então, vocês têm um limite de crédito, vocês fazem uma compra, provavelmente tem compras que são a prazo, não deve ser tudo à vista, e uma revenda dessa quebrou, né? E aí, o que que acontece? Vocês, como associação, como Uniagro, vocês vão honrar o vencimento e vão pagar, né? E aí vocês vão para cobrar
desta revenda que, teoricamente, quebrou. Se ela quebrou, não tem como pagar. Vocês exigem alguma garantia real de cada revenda dessa para trabalhar dentro da associação? Como isso Sim. funciona? Na verdade, cada um tem o seu limite de crédito imposto por ele mesmo através de uma garantia real, através de imóveis, através de caminhões, através do que for real, né? Então, se eu quiser um limite de 1 milhão, eu tenho que pôr lá dentro da rede uma garantia de 1 milhão. Se eu quiser um limite de 100 mil, tem que botar lá dentro da rede uma garantia de 100 mil. Então, nós nunca tivemos dificuldade financeira dentro da rede, pela rede, em função disso, Eduardo, que essas revendas que acabaram quebrando, né, a gente tinha uma garantia em relação aos valores, né? Então, nós cumprimos com a obrigação, como sempre cumprimos, mas dessa forma, tem que ter uma garantia real. Certo. E hoje, né? Estamos aí com 22 anos de Uniagro? 22. Nesses 22 anos de Uniagro passaram aí por inúmeras evoluções no mercado do agronegócio, na forma de negociar. Qual você acredita que é a maior dificuldade da Uniagro hoje? Na verdade, agora, o mercado do agro, ele muda muito rápido, né? É uma dificuldade enorme. Você faz uma negociação, principalmente em cima de insumos, né? É diário, né? Ele não é mais uma negociação no tempo que nós fazíamos uma negociação lá e valia por 6 meses aquilo, né? Hoje é diário. O mercado mundial acaba mandando no mercado nacional e o mercado nacional manda no nosso mercado. Não tem o que fazer. Então, a dificuldade hoje é, muitas vezes, você fazer uma negociação, fazer um acordo, um acerto, uma compra, e daqui a 3 dias isso já é um péssimo negócio, né? É muito rápido hoje, né, Eduardo? Em relação ao mercado que a gente está aí, eu estou há 34 anos, basicamente, no mercado do agro, né? Está nesse sentido. A evolução, ela foi grande, né? A tecnologia, através das redes sociais, através do computador, ela é muito rápida, né? Então, essa é a grande dificuldade. Hoje, muitas vezes, tem que tomar muito cuidado em alguns nichos de mercado. Não dá para você fazer hoje negociação de longo prazo, não dá para você fazer negociação de um volume muito grande, porque muda muito rápido. Dá uma guinada forte e você acaba ficando mal no negócio daí. Entendi. E assim, a associação, né? Uma coisa que, como homem de vendas, eu trabalho hoje com treinamentos, né? E a gente sempre procura trabalhar e falar na venda de valor, né? Que é onde a gente leva ao nosso cliente, né? Um benefício a mais, que não necessariamente é preço. Então, quando a gente fala, né? Ah, vou formar uma associação, como vocês formaram, né? Para fazer uma compra melhor. Por quê? Porque vai ter volume, vai ter interesse do fornecedor em vocês, esse cara acaba, né, comprando melhor, consequentemente tendo uma margem de venda de insumos frente ao seu concorrente principal, que não está dentro da associação e tem o mesmo porte, né? Ou até maior que você, mas como você comprou em associação, você tem uma condição comercial melhor. O que você procura fazer? Como que vocês coordenam isso dentro da rede, que a competição com o concorrente, não gerando um problema até para o próprio fornecedor, que, por exemplo, vende para uma Alfa e vende para você, e você resolve queimar preço. Ou seja, não usar este benefício da compra em conjunto em margem, e sim usar esse benefício para ganhar venda vendendo mais barato e causando até um problema no mercado. Como é que vocês trabalham isso? Mas assim, Esgorla, na verdade, existe muito disso, né, no mercado, de você comprar melhor para vender barato, como tu fala. A gente não tem esse raciocínio, né? Você fideliza o teu cliente com o teu trabalho, com aquilo que você oferece além do produto, né? Aí está o grande segredo. O preço do produto é uma consequência.
Eu acho que 20% do meu cliente, ele pede preço. 80% do meu cliente não pede preço. Ah, eu vou Então, gravar, aí, já está gravado, mas eu vou ter que fazer, né, uma chamada nisso para colocar no meu treinamento. Repete para mim aí, 20% pede preço. e 80% não pede preço. O que que Por eles quê? Porque pedem? eles pedem um produto e uma solução, né? E aí que está o diferencial, né, Oswaldo, de você fazer a parceria através da Rede Uniagro com produtos top, produtos de qualidade, produtos que resolvam o problema, né? É muito comum hoje você resolver o problema, né? Não tem, porque se você vender um produto barato e não resolver o problema, a culpa é tua. O produto, eles não querem saber depois se comprou barato ou não, eles querem resolver o problema, né? Então eu tenho que vender com segurança. A venda com segurança, ela pode ser agregada um pouco mais à questão valor financeiro, desde que você venda um produto que resolva o problema lá na ponta, né? Então é isso que nós temos como raciocínio, é isso que nós temos como trabalho. É lógico que muitas vezes a gente acaba fazendo, por exemplo, um encarte, mas aí a gente comunica. Vamos comunicar lá, MSD, a gente vai botar um produto da parte do leite ali que a gente vai torrar. A gente comunica. Por que comunica? Porque a parceria, ela é forte, a parceria, ela tem regras, né? Então a gente acaba comunicando, o que vai acontecer? Ele vai saber com certeza absoluta que a Cooper Alpha no segundo dia já vai estar ligando para ele e se queixando que nós estamos jogando fora um produto, né? Mas ele está sabendo disso e sabe que às vezes é um produto que a gente está fazendo para chamar outros produtos para venda, né? Então, acontece, mas na minha revenda, na minha região, Esgorla, hoje 80% do meu cliente não pede preço, tá? 80% do meu cliente, ele vem resolver problema conosco. Pela seriedade, pelo trabalho, pelo conhecimento técnico, né? Pelos profissionais que vão lá para o campo e que dão segurança ao produtor. Então, isso tudo é uma somatória, tá? Perfeito. Alessio, nós já estamos indo aí para quase uma hora de conversa, que é o nosso Passa par. rápido, né? Passa rápido porque a conversa é boa, né? É, E assim, é um padrão que eu trabalho de tempo e tal. Então eu gostaria que você deixasse aí para o Agrocanal LFZ Consultoria, né, a toda quinta-feira com Esgoda, que é o trabalho que eu faço aí para levar informação e conhecimento a todos, um recado para uma turma diferente. Porque normalmente eu passo um recado, né, para o consultor de vendas que vai a campo, peço para vocês deixarem um recado para eles, forma melhor para ele atender o cliente. E eu queria hoje que você deixasse um recado, né, para pessoas como você, para pessoas como os outros 11, né, empresários da Uniagro que têm seus negócios de uma forma diferente, numa compra corporativa, e a gente pode ter pessoas assistindo aqui, e com certeza tem, que talvez estejam pensando em fazer isso da mesma forma em qualquer lugar do Brasil que eles estejam. O que que você daria de orientação para essas pessoas, Alessi, para que elas tivessem um pouco menos de dificuldade, das dificuldades que vocês passaram, né? Uma orientação para dizer, vai por esse caminho aqui que a tendência é ser melhor. O que que você diria para eles? eu sempre carrego comigo, Esgorla, três palavras assim que me determinam, né? Que é disciplina, né? Persistência e foco. Eu trabalho muito em cima disso, a disciplina é comigo mesmo, né? De me disciplinar, de estudar, de fazer correto, essa parte, né? A persistência, porque tem muitos degraus da vida aí que você acaba caindo, né? E se você não persistir dentro do teu trabalho, muitas vezes você vai acabar. O foco é naquilo que você tem ideia e intenção de trabalhar. Mas para essas pessoas que a questão que eu penso, Esgola, é abrir a mente, né? Normalmente, quando senta dois, três empresários do mesmo ramo, muitas vezes você acaba não abrindo o teu pensamento, não abrindo o teu negócio para o outro ter o conhecimento, até por ciúme, até por medo, né?
E no momento que você começa a trabalhar no grupo como a gente trabalha e começa a ver, muitas vezes a gente faz uma reunião lá, Esgorla, e não traz nenhum assunto de pauta. Trocamos ideias de como podemos fazer para frente para tocar cada um o seu negócio, mas, porém, muitas vezes a sua ideia, para mim, ela é muito valiosa e eu não consegui ver isso dentro do meu negócio, né? Então, isso que eu digo para as pessoas, e se sentarem e abrirem a mente e terem foco naquilo que vão fazer, eu não tenho dúvida que serão pessoas de sucesso. Ou seja, as experiências positivas dos outros dentro do grupo sendo repassados em prol do grupo, que o cara que está lá diga, eu posso fazer isso também, né? Não tenho dúvida, porque normalmente não envolve financeiro, né, Esgorla? Envolve atitudes, ações, planejamentos, estratégias e cumprimento delas. Você sabe que eu não gosto de citar nome de empresas, mas já citando, há muitos anos atrás, né, quando eu trabalhei na antiga Ciba-Geigy, né, Eu lembro. fazíamos muito disso, Alessio. Nosso chefe, quando ele via uma ação vencedora de algum dos RTVs de campo, ele dizia para nós assim, na próxima reunião, prepare uma apresentação de como você fez isso, o que você fez e que resultados você obteve para mostrar para os outros. Por quê? Exatamente por isso que você falou. Para que todos vissem aquilo e dissessem, puxa, eu posso fazer isso na minha área, né? É basicamente o que você está falando, né? Exato. Que é bom para ser copiado, né, Esgorla? E porque são tentativas de acertos e erros, né? Mas se você tiver alguém que te dá só o caminho do acerto, por que ter o erro, né? É mais prático, Mais rende mais, é prático, mais né? produtivo. Com É isso certeza, aí. né? Com É isso aí. certeza. Alessio, eu queria te agradecer aí, né, a oportunidade. Hoje é uma segunda-feira, é um programa gravado, né? Eu aqui no Paraguai levantei às 4:30 da manhã, você aí no Brasil acordou às 5 horas da manhã, às 5:30, para a gente fazer esse bate-papo. Acordamos cedo, nossa semana ela vai que vai, e nós nunca vamos ficar velho, nós vamos envelhecer, isso é muito diferente, né? Bem E, diferente. e te agradecer a oportunidade de você ter dado ao Agrocanal LFZ Consultoria, de você ter dado aos nossos ouvintes aí a possibilidade de adquirir mais um conhecimento, que é esse conhecimento da tua história de vida, da tua história de sucesso, da tua iniciativa como empresário, né, rural, de ter reunido pessoas para se tornar mais competitivo, né, criando a Uniagro, fazendo com que todos tivessem acesso a uma compra melhor, não para vender mais barato, mas sim para poder se tornar competitivo com o mercado, poder levar produtos e serviços que atendam a necessidade do produtor. Então foi um bate-papo muito legal, dentro da expectativa nossa aí de levar conhecimento ao nosso ouvinte, né? Eu te agradeço de antemão a tua participação e gostaria do seu recado final aí. Na verdade, para mim é uma honra, né, Esgorla, ser lembrado pelo amigo Reginaldo, do trabalho que a gente fez no passado junto com ele, e tu ter dado essa oportunidade para nós, aqui, uma revenda pequena, né, oportunizar alguns, compartilhar, né, algumas ideias, algumas informações. Espero ter contribuído, espero ter dado Muito, o muito. meu recado daquilo que a gente. Estou muito aquém de ser expert, de ser um grande sábio, né? Pelo contrário, temos muito a aprender. Não envelhecemos, como tu falou, né? Agora, não ficamos velhos, né? A cabeça continua muito boa, muito forte, a idade deixa ela. É só não contar quantos anos tu tem que tu não lembra que é velho, né? E, e, e realmente é uma honra para mim fazer parte de um programa que eu sei que tem uma audiência muito grande, muito forte, e nos colocamos à disposição. O dia que você estiver por aqui, passar para cá e venha nos visita aí. Volte e meia eu passo por aí, vou passar aí te conhecer pessoalmente, fazer uma visita para você,
Muito obrigado pelas informações, pela entrevista, pelo bate-papo agradável que tivemos no dia de hoje. E queria agradecer aos ouvintes, né, em estarem conosco no Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com Esgoda. Deixe o teu joinha aí, deixe o teu positivo, te inscreva no canal do YouTube, um canal do Spotify, né, e participe conosco, né, dessa interação do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Um abraço a todos, fique com Deus.